Aqui quem está falando é o professor Fernando Oliveira e nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo do PowerPoint, tá bom? Só um detalhe aqui que eu quero passar para vocês é que eu estou utilizando aqui o PowerPoint online, tá ok? Para você utilizar o PowerPoint online, você basta ter uma conta aí da Microsoft, da Hotmail, né? E aí, quando você acessa a sua conta do Hotmail, você tem direito a acessar o Word, o Excel e o PowerPoint gratuitamente, tá bom? Então, eu vou usar o exemplo aqui do PowerPoint, como do PowerPoint online, para poder apresentar para vocês aí esse tutorial, tá legal? Aqui eu tenho uma apresentação em branco, tá ok? Eu tenho uma apresentação em branco e a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito do PowerPoint é que tudo é feito através de elementos, tá legal? Então, aqui, por exemplo, nesse slide, eu tenho dois elementos. Eu tenho um elemento de caixa de texto e tenho um outro elemento de caixa de texto, tá ok? Eu não consigo digitar livremente no PowerPoint igual é feito no Word. Eu preciso ter um elemento para poder inserir uma imagem, inserir um vídeo e inserir um texto. Com exceção das fórmulas, das formas é que a gente consegue inserir livremente aí no PowerPoint, tá legal? Então vamos lá, vamos por parte. Em primeiro lugar aqui, eu vou recriar esse slide aqui como exemplo, tá legal? Onde a gente vai aprender a trabalhar com mais de uma caixa de texto, vai aprender a trabalhar com imagem, a trabalhar com a formatação, as formas e a trabalhar com animação também. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos considerar que você é dono de uma agência de viagens ou você trabalha para uma agência de viagens e você vai apresentar uma palestra para algumas pessoas e o seu objetivo é no final dessa apresentação convencer essas pessoas a comprar pacote de viagens, né? Com você, pacote de viagem, de passeio, de hospedagem, de aluguel de transporte durante o período de férias da viagem, enfim. Aí a primeira coisa que você precisa entender é que numa apresentação você começa falando sobre você, tá bom? Então deixa eu ver como é que eu coloquei aqui na outra apresentação. Aqui eu coloquei Fernando Oliveira, né, que sou eu, conhecido também como Chefe Nando, e vou colocar aqui as profissões, o que eu faço, tá bom? E vou colocar uma imagem. Então vamos por parte. Primeiro eu vou colocar o texto, né? Deixa eu só copiar esse texto aqui para facilitar. Aí eu vou clicar nessa caixa aqui e vou colar o texto, né? Eu posso digitar também o texto. Fernando Oliveira, Chefe Nando. Aqui embaixo eu vou colocar quem sou eu, né? As profissões que eu exerço, tá bom? Aí eu vou colocar aqui empreendedor, pão de queijo Chefe Nando. Vou colocar pastor da Igreja Batista Atitude, professor da Águia Escola de Negócios e programador da Águia Tech Sistemas, tá bom? Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Pronto. Depois que a gente coloca o nosso texto, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer aí uma formatação, deixar tudo organizado, né? Como tá bonitinho aqui, ó. Tá tudo organizado, tá bom? Bom, primeiro eu vou diminuir aqui o tamanho dessa caixa, né? Ó, aqui tá com design legal. Vou diminuir aqui o tamanho dessa caixa de texto. Vou ajustar essa caixa de texto, então vamos por parte. Em primeiro lugar, aqui, ó, pão de queijo. Posso tirar esse traço e dar um Enter.
tá bom? Aqui eu quero o texto alinhado à direita, então um detalhe muito importante, toda vez que você for trabalhar com a formatação de texto, vocês podem perceber que o ponto de inserção está piscando aqui. O ideal é o ponto de inserção não estar piscando. Por quê? Porque senão ele só vai adotar a formatação a partir de uma ação do ponto de inserção. Então, caso contrário, eu ia precisar selecionar o texto, não é, para fazer a formatação. Mas nesse caso aqui eu não preciso selecionar o texto. Simplesmente a caixa de texto está selecionada. Então eu vou posicionar bem aqui na borda, que é quando a minha caixa de texto está selecionada, e quando o meu cursor assume esse formato de 4 setas, eu dou um clique, ela continua selecionada, mas o ponto de inserção saiu, tá bom? Agora sim, agora eu venho aqui, ó, no menu início ou no menu página inicial e venho aqui, ó, para poder alinhar o texto à direita, tá bom? Agora, vou diminuir o tamanho da minha caixa. Como é que eu faço isso? Posiciona nessa bolinha aqui, ó, quando assumir esse formato, ó, diminuiu, e vou diminuir aqui também porque aqui do lado vai entrar a imagem. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Mas aqui eu vou fazer um pouco diferente, ó. Aqui, ó, olha só o erro que aconteceu. Esse texto está centralizado e esse texto está alinhado à direita. Por quê? Porque a formatação foi feita no ponto de inserção, tá legal? Mas não é isso que eu quero. Então eu clico aqui na caixinha, venho aqui para todo mundo ficar alinhado à direita, né? Perdão, a gripe tá atacando um pouquinho. Vou dar um enter aqui, tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, ó, vou dar um clique só para tirar o ponto de inserção, vou vir em marcadores e vou deixar como marcador. Pronto. Vou diminuir o tamanho da minha caixa de texto, perdão, e aqui do lado eu vou inserir a imagem. Então, eu venho aqui, ó, menu inserir, imagens, este dispositivo, que é o meu computador, né? Aí vai abrir aquela famosa caixinha de abrir, né? Que aqui do lado esquerdo você tem a árvore de pastas e do lado direito você tem as imagens e os arquivos correspondentes. Vou pegar essa imagem aqui, ó, duplo clique. Pronto. Coloquei um duplo clique, tá bom? O legal do PowerPoint Online é que ele já te dá algumas formatações pré-definidas, ó, tá vendo? Além de ser gratuito, de você não precisar usar, pagar para usar, você pode, é claro, tem alguns recursos aqui que são pagos, tá? O VMage Design ele é pago, por exemplo. Mas tem muito recurso gratuito que você pode usar, diferente do PowerPoint do computador, que ele é com licença paga, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que um elemento, tá? Aqui é um elemento de caixa de texto, aqui é um elemento de caixa de texto com marcadores e aqui é um elemento de caixa de texto com imagem. Vou diminuir o tamanho um pouquinho, né? Porque tá muito grande. Vou botar aqui, ó. E aqui eu vou ver os designs. Foi, tinha uns designs bem bacanas, não sei por que sumiu. Vou ver uns designs aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se vai cobrar aqui. Não vai cobrar, não. Eu queria... Aqui apareceu um formato bonito, mas ele sumiu. Vamos ver em design aqui. E vamos ver aqui design. Não. Vamos clicar aqui de novo. De novo para ele gerar o design. Parece que ele só vai me dar essas opções aqui mesmo. Tá bom? Então vou escolher esse daqui, ó. Pronto. Vou escolher esse daqui, ó. Ao clicar ele já faz a formatação aí do design. Aqui eu só vou abrir um pouquinho a caixa de texto porque eu quero os dois nomes retos
vou diminuir o tamanho, prontinho. A próxima etapa agora vai ser falar sobre o local, tá bom? Aí como é que eu faço para inserir um novo slide? Ó? Aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito, novo slide, e vai aparecer um novo slide, que aí eu vou colocar essas informações aqui, ó, né? Praia Grande, a Miami brasileira. Então eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, ó. Só que aqui eu tenho algo muito interessante. Aqui eu já tinha dois elementos, que era a primeira caixa de texto e a segunda, e eu coloquei um terceiro elemento. Nesse novo slide, eu posso definir a formatação. Então eu venho aqui, ó, em Design, e vou clicar aqui, ó, Layout do slide. Aqui ele está com dois elementos. Quando eu clico aqui, eu posso escolher com 3 ou mais elementos. Nesse caso, eu estou colocando só 2 elementos, tá bom? Mas eu estou colocando 2 elementos na vertical, tá ok? Eu posso utilizar isso aqui como exemplo, tá? Se eu precisar de 3 elementos, como é o caso do meu primeiro slide, seria esse daqui, tá ok? Então vamos pegar esse exemplo aqui e ele já vai fazer a formatação aqui, ó, tá bom? Aí aqui, ó, eu posso inserir uma tabela, eu posso inserir um gráfico, eu posso inserir um ícone, um vídeo, uma imagem e posso gravar também um vídeo online, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui um ícone, tá legal? Vamos colocar um ícone aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, e eu vou colocar um coqueiro parecido com esse daqui, tá ok? Vou clicar aqui, né? Ou então uma imagem online ou do dispositivo, tá? Tanto faz. Deixa eu ver um ícone aqui. Quando eu clico no ícone, aqui deixa eu ver se tem aqui praia, ícone de praia. Praia. Rapaz, só apareceu um caranguejo. Deixa eu ver se vai ter ilha, né? Ilha. Ah, aqui, ó, apareceu. Pronto. Vou dar um clique, inserir. Tá aqui a nossa imagem de apoio, que é praticamente a mesma imagem, é isso mesmo, tá bom? Aí aqui é a mesma coisa, se você precisar fazer formatação, tipo da cor, você vem aqui ó, no menu Elementos Gráficos e aqui ó, já tem os designs pré-definidos para você trabalhar, tá ok? Eu posso alterar esse gráfico, eu posso colocar uma imagem, posso colocar um vídeo da web, posso colocar uma imagem do dispositivo. E aqui eu vou alterar, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver uma cor. Pode ser essa daqui, ó. Pronto. Vou colocar essa cor, né? E aqui eu faria a alteração do contorno. Mas eu acho que isso daqui não seria interessante a gente trabalhar porque não vai ter muita diferença não, tá ok? Então vamos trabalhar sem cor de contorno. E desse lado aqui eu vou clicar para adicionar um texto, que é esse daqui, ó, Praia Grande, a Miami brasileira, tá bom? Só que aqui tem um detalhe, Praia Grande está em um elemento e a Miami brasileira está em outro elemento. Então eu vou clicar aqui, aí eu venho aqui, ó, vou diminuir o tamanho dele primeiro, vou dar um Ctrl mais D, Ctrl D para duplicar, perdão, vou ter que digitar primeiro, ele não duplicou não. Botar assim, ó, Praia Grande, São Paulo. Vou tirar o marcador que eu deixei ativado, tá bom? Agora sim, ó, Praia Grande, vou dar um Ctrl D, pronto, agora ele duplicou. Aí embaixo eu vou escrever a Miami brasileira, ó, né?
Vou colocar aqui, ó, a Miami brasileira. Deixa eu ver se é assim que se escreve, Miami. Miami, é. É desse jeito, tá bom? Aí eu quero aumentar o meu texto. Lembrando, tira o ponto de inserção. Como? Clica aqui quando assumir esse formato. Menu página inicial ou menu início. E aqui você altera a fonte. E aqui você altera o tamanho. Vou botar aqui, ó, 72, né? Vou aumentar o tamanho da caixa para ficar proporcional. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Vou alinhar essa caixa porque eu quero ela bem aqui. E aqui embaixo eu quero a Miami brasileira. Vou aumentar um pouquinho aqui o texto. Vou colocar 60. Não, 60 ficou grande. 40, né? Vou diminuir o tamanho da caixa de texto um pouquinho. Pronto. Agora vamos inserir o terceiro slide, que é esse cara aqui, né? Onde a gente vai colocar uma foto e tudo mais. Tá bom? Botão direito, novo slide. Aí aqui eu escrevi o texto o que fazer em Praia Grande. Vou copiar, ó, colei o que fazer em Praia Grande. Aí eu posso alterar aqui, tá bom? Posso tirar aqui o contorno. Perdão, é aqui, ó. O preenchimento, né? Também não é esse. Deve ser esse aqui, deve ser o realce. Ah, era o realce, era esse aqui, ó. Vou aumentar o tamanho do meu texto, vou botar para 72, né? Tá muito grande, eu vou diminuir um pouco, vou colocar para 66, já tá um bom tamanho. Aí aqui eu vou colocar o que fazer, né? Mas antes eu vou colocar essa forma aqui, ó, tá bom? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no menu inserir, formas, e vou escolher essa seta aqui, ó, tá ok? E vou dar um clique aqui, ó, e vou arrastar assim. É essa seta mesmo que eu escolhi? Acho que não foi essa não. Foi essa não. Mas não tem problema não, eu posso alterar, tá legal? Ó, alterar a forma, deixa eu ver qual foi. Ah, foi essa aqui, ó, pentágono. Pronto. Aí aqui, ó, vou dar um clique para diminuir a minha caixa que está embaixo. Vou dar um clique aqui. Vou dar um duplo clique aqui, ó, que ele permite eu digitar um texto. E o texto que eu coloquei foi esse, ó, experiências incríveis. Vou selecionar aqui para ser mais rápido, mas você pode digitar, ó, duplo clique, experiências incríveis. Tá bom? Ah, eu quero formatar. Dá um clique aqui. Aí você consegue alterar aqui, ó, o estilo. Deixa eu botar... Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou botar aí. Ó, tem esse, né? Mas eu não gostei muito desse. Tem esse aqui, eu também não gostei. Eu quero esse aqui. Pronto, agora sim, agora ficou bom. O que fazer em Praia Grande, né? Experiências incríveis, mesma coisa. Eu posso aumentar o tamanho da fonte, tá bom? Posso vir aqui, ó, colocar 24, né? Aqui eu vou colocar o que fazer e eu coloquei outra forma aqui, ó. Vou copiar também. Mas aqui eu coloquei separado, mas eu vou colocar junto. Vou colocar junto. Ctrl C, ó, Ctrl V, Ctrl C. Aqui eu estou copiando para ser mais rápido, mas você pode digitar, tá bom? Deixa eu tirar esse 1 aqui, que a gente vai botar marcadores com numeração. E aqui, ó, pronto. Tiro o ponto de inserção, clicando aqui. Aí eu venho aqui, ó, marcador de numeração. Agora sim, posso até escolher o estilo, né? Eu acho que esse aqui está de bom tamanho. E desse lado aqui, eu vou colocar uma imagem. Vou clicar aqui
para pegar a minha imagem, ó, botar essa daqui, ó. Coloquei minha imagem, né? E aqui, ó, mas como é que você aplicou essa formatação? Dessa forma aqui, ó. Eu clico aqui e escolho aqui uma formatação. Tá vendo? Eu estou no menu imagem, né? E aí eu aplico uma formatação. Tá ok? Aqui eu vou aumentar o tamanho porque eu achei que está muito pequeno, 40. Acho que 40 tá bom. Tá legal? E o último slide é lugar favorito, mas eu só vou usar esses dois exemplos aqui, tá bom? Mesma coisa, como é que eu coloquei essa forma? Vindo aqui, ó, menu inserir, formas, agora eu peguei essa seta aqui, ó, clico com o botão esquerdo seguro e arrasto. Aí eu dou um duplo clique e escrevo, você encontra aqui. Eu vou tirar, clicar aqui, ó. Sempre lembre de não deixar com ponto de inserção para facilitar na formatação, tá? Aí eu venho aqui no menu forma e vou escolher um design. Acho que vou botar um... Pode ser esse aqui? Será que vai ficar legal? Por algum motivo ele não... Parece que tem um bug aqui. Pronto, vou botar esse, tá legal? Próximo passo agora é animar os elementos, tá ok? E aí como é que eu faço? Eu nunca gosto de começar pelo primeiro slide, porque o primeiro slide, se tiver animação, vai tirar a atenção do público. Então o ideal é você começar do segundo, tá legal? E esse daqui, ó, como eu não tenho título, eu posso clicar aqui, ó, aqui e dar um delete, tá bom? Eu vou animar esses dois textos aqui, ó, esse e esse. Como é que eu faço? Ó, clica, né? Tira o ponto de inserção, é importante deixar assim, ó. Quando tiver assim, dá um clique para ficar assim, tá? Aí você vem aqui, ó, animações, e aqui vai ter animação. Esse eu vou colocar como aparecer e vou dar um clique aqui, ó. Esse eu vou colocar como surgir. Repara que ficou o número 1 e o número 2, e aqui do lado apareceu um painel. O que significa esse 1 e 2? Significa a sequência da animação, tá legal? Vou iniciar minha apresentação para vocês verem, ó. A apresentação de slides do começo. Aí, ó, e tá carregando, esse é meu primeiro slide. Vou dar um clique, passou para o próximo slide. Quando eu der outro clique, vai aparecer o texto e o próximo clique apareceu a Miami brasileira, tá bom? Então, primeiro apareceu Praia Grande, São Paulo, depois apareceu Miami brasileira. Vou dar ESC para finalizar a apresentação, tá ok? E aqui, o que você pode fazer? Tem como você determinar animações, tem como você determinar a duração da animação e o atraso, ou seja, quanto tempo esse texto vai durar para aparecer, a duração do texto, quanto tempo vai durar a aparição do texto, e depois de quanto tempo você clicar é que ele vai começar. Então vamos fazer isso agora, tá bom? Aqui eu vou colocar com uma duração de 2 segundos e somente depois que eu clicar vai ser 3 segundos. Porque aqui, ó, tá clicar em. Se eu colocar com o anterior, aí muda. Eu vou mostrar nesse exemplo aqui, ó, tá bom? Vou iniciar minha apresentação de slides do começo. Vou dar um clique, ele passa para o próximo slide. Aí eu vou dar um clique, aí ele vai demorar um tempo para começar e vai durar um tempo durante a animação. Vamos ver, ó. Dei um clique, demorou um tempinho e agora ela vai começar, ó. E agora vai vir o que? A Miami brasileira, tá bom? Agora, qual é a outra coisa que eu quero mostrar? Eu posso colocar esse daqui para iniciar com o anterior, tá bom? É o que a gente vai fazer, ó. Selecionei o segundo, animações, ó. Praia Grande ele tá com um atraso, tá com uma duração
de 2 segundos e um atraso de 3. Aqui eu vou colocar para ele iniciar com o anterior, ou seja, ele vai iniciar junto com Praia Grande, sendo que após 3 segundos, né? E uma duração de 5 segundos. Vamos testar? Menu apresentação de slides, do começo, dou um clique, outro clique. Aí vai aparecer o primeiro, ó, tá vendo? Só com um único clique ele já iniciou, tá legal? Bom, e aqui é a mesma coisa. Você pode animar uma imagem, você pode animar uma forma, tá legal? Você pode fazer transições entre os slides, ó. Vou clicar aqui, ó, transições, ó, transformar, tá vendo? Aí aqui, ó, eu clico nesse e escolho uma transição de empurrão. Vamos testar, ó, a apresentação de slides do começo. Dou um clique. Aí vem minha animação. Ó, vai demorar um tempinho, né? Porque eu coloquei um atraso. É só se vocês quiserem, não é necessário. E vou dar outro clique e pronto. Tá legal? Bom, pessoal, então é isso, tá legal? Qualquer dúvida eu vou deixar o meu contato nos comentários. Eu vou jogar esse vídeo aqui nos grupos. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a Marisa para agendar um horário para poder praticar o que foi ensinado. Até a próxima.